Nesse último vídeo da disciplina de administração de serviços, surge a ideia principal que nós queremos transmitir é a seguinte. Bem, qualidade é algo difícil de se medir, é algo difícil de dizer, determinar que uma coisa A ou uma coisa B tem mais qualidade do que outra. Mas existem algumas estratégias para diagnóstico de problema de qualidade. Então, aqui eu estou usando um autor muito bom, que é o Slack, que ele defende 4 lacunas com relação à percepção de qualidade de um produto ou serviço. A primeira lacuna é entre a especificação do consumidor, ou seja, o que o consumidor espera, e a prestação de serviço real, ou seja, o consumidor muitas vezes espera um determinado nível de qualidade da prestação de serviço e na hora que o serviço é prestado não atende a especificação. Então isso daí pode ser, por exemplo, um problema de que o marketing gerou uma expectativa muito grande diferente daquilo que é realmente prestado, né? A segunda lacuna é o conceito do produto, ou seja, o que é que o produto deveria ser ou o que é que o serviço deveria ser e o que foi realmente gerado. Então, de repente, você planeja ter um salão de beleza em que aquele salão de beleza ele vai prestar serviço num determinado padrão de qualidade, com determinadas características. Mas o que está sendo feito na realidade não está sendo diferente do que foi planejado. Então isso aqui é uma outra lacuna importante que precisa ser resolvida, né? Então uma das soluções aqui é você melhorar nesse aspecto aqui o nível técnico de prestação de serviço daquela atividade. A quarta lacuna é com relação à especificação da qualidade, ou seja, o que é que era para ser, o que é que devia ser aquele serviço, e a qualidade real que está sendo percebida. Na realidade aqui o consumidor espera ter alguma coisa e o produto não está oferecendo, o serviço não está oferecendo. Então isso aqui é uma dificuldade no nível técnico. E a última lacuna é uma lacuna entre a qualidade real e a que o mercado entendeu, ou seja, a que foi comunicada pelo mercado. Então, para o mercado, na realidade. Então, aqui é uma diferença entre a qualidade real e a que foi dita. Então, às vezes, você vê uma propaganda de um produto e aquele produto, né, vende a sensação de que ele vai gerar uma determinada coisa e na hora que você vai consumir o item não tem nada a ver com aquilo que foi gerado. Então, isso aí, às vezes, a gente percebe muito em propagandas voltadas para o consumidor infantil. Que vende a ideia de que um brinquedo que faz determinada coisa e na realidade quando a criança vai brincar não gera aquilo que a propaganda oferece. Então isso aí precisa consertar a perspectiva do que o marketing vende para o consumidor final. Eu acho que o mais importante dentro desse conceito aqui de planejamento de controle de qualidade é esse momento agora, onde é preciso definir os passos desse planejamento e controle de qualidade. Aqui esse autor defende 6 passos e a empresa que consegue, por exemplo, implementar esses 6 passos, ela dificilmente não vai conseguir um nível de qualidade que é do esperado. Então, primeira coisa, definir características de qualidade do produto ou serviço. Na realidade, você precisa ver que dentro dessas características de qualidade de serviço, nós temos características implícitas e explícitas, ou seja, qual é a ideia desse primeiro momento aqui? É você definir que características, por exemplo, uma assistência técnica ou uma oficina mecânica tem que demonstrar para que o consumidor entenda que tem qualidade. Então, na realidade, você define características de qualidade. No quadro que está sendo demonstrado aqui para vocês, foram colocadas 6 características que a gente chama funcionalidade, aparência, confiabilidade, durabilidade, recuperação e contato. E o que é que a gente faz aí? A gente diz o seguinte, bom, em relação à funcionalidade, eu preciso que a minha oficina demonstre rapidez na entrega para dizer que o serviço tenha sido de qualidade. Então você vai definir aqui as características que aquele serviço que você está prestando precisa demonstrar para que a qualidade ela seja percebida. Então você define um conjunto de 4, 5 características, na realidade temos um outro autor aqui que defende outras 5 características, e você precisa definir como é que essas características vão ser demonstradas, tá?
Então, primeira coisa é definir que características é que eu preciso demonstrar para que um determinado serviço seja percebido como de qualidade. Existe autor que define, por exemplo, características como confiabilidade, responsabilidade, segurança, empatia e aspectos tangíveis como elementos importantes para que um serviço seja percebido como tendo qualidade ou não. Depois que você define quais as características que você precisa ter, bom, eu defini que eu preciso ter rapidez de entrega como uma característica de qualidade. Ótimo! Como é que nós vamos medir a qualidade? Certo? Então você define a característica. Segundo passo é definir como é que você vai medir essa qualidade. Não adianta você criar 20 características e não ter como medir essas características. Então agora a gente vai definir como é que você vai... Você precisa, na realidade, gerar um desmembramento dessa característica e para ver como é que ela vai ser medida. Então, por exemplo, como é que você vai medir essa rapidez na entrega? Você vai medir a partir do momento que o consumidor entrega o veículo ou a partir do momento que o diagnóstico do veículo é realizado? Ou a partir do momento em que o consumidor autoriza a prestação do serviço, certo? Então você precisa definir a característica e definir como é que essa característica tem que ser medida. O terceiro item que é importante nisso daqui é que você definiu a característica, definiu como é que essa característica tem que ser medida, mas aí vamos lá, você mediu que entrega é uma característica importante. E você definiu que você vai medir a entrega a partir do momento que o consumidor autoriza a prestação de serviço. Ótimo. Qual é o padrão que você precisa ter? 1 dia, 2, 5 horas, 6 horas? Você precisa definir agora os padrões. Quer dizer, qual padrão que eu preciso ter qual padrão de entrega que eu preciso ter para um consumidor entender que aquela entrega é de qualidade? 2 dias, 1 dia, 1 hora, 2 horas, né? Então aqui na realidade você vai definir qual padrão que você precisa ter para que aquela característica seja percebida como sendo de qualidade ou não. E aí, se você tiver acesso a padrões de qualidade externos, quer dizer, o tempo que outras empresas demoram, você pode utilizar esse tempo como um parâmetro básico e dali por diante, o que você fizer com menos tempo, pode vender a ideia de que você trabalha com mais eficiência do que o outro. Isso daí pode ser uma característica de qualidade que você queira vender. O outro item, o último item, para que a coisa funcione, define o que pode ser qualidade. Depois você vai definir como é que vai medir essa qualidade e depois você vai definir quais padrões é que essa qualidade precisa ter. A última coisa que você precisa fazer é justamente controlar essa qualidade em relação ao padrão que você está colocando. Então, se você diz que o padrão de qualidade é você entregar um veículo em até 2 dias depois do diagnóstico, você precisa estabelecer como é que você vai fazer para obedecer esses 2 dias. Você pode, por exemplo, determinar o que a gente chama aqui de momentos de checagem. Então, eu não posso esperar 2 dias para conferir se um veículo que foi entregue está dentro do padrão ou não. Eu tenho que fazer isso com antecedência. O consumidor autorizou a prestação de serviço. Ok, daqui a 6 horas eu faço uma checagem para identificar se aquele padrão de qualidade vai poder ser atendido ou não. Aí, com 6 horas eu faço uma checagem, com 12 eu faço outra, com 18 eu faço outra, com 24 eu faço outra. Bem, eu posso gerar aqui checkpoints para identificar se eu vou conseguir obedecer os 2 dias ou não. Então, veja, existem dentro do material que vai ser disponibilizado para vocês alguns formatos em montagem de padronização de qualidade. Então, o que é preciso, o que é importante que você entenda é que para você definir, para que o controle de qualidade ele possa ser muito bom, você precisa definir que parâmetros você vai precisar ter, e aqui a gente aconselha que você não tenha muitos parâmetros, principalmente se você está começando a implementar esse sistema. Definir como é que você vai medir esses parâmetros,
estabelecer os padrões que você precisa obedecer e, por fim, estabelecer os controles, os checkpoints desses parâmetros de qualidade. Se você fizer esses 4 passos, independente do tipo de serviço que você presta, dificilmente você vai ter dificuldade em trabalhar num nível de qualidade muito bom ou dentro do aceitável. Espero que os vídeos tenham sido úteis e espero que principalmente essa última parte, ela seja muito bem absorvida por vocês e que vocês possam dar uma finalidade prática a esses conceitos. Não é difícil dar uma finalidade prática a esses conceitos dentro da qualidade, dentro da prestação de serviços, né? Então espero que os vídeos tenham sido bons e que possam, na realidade isso aqui é só uma ferramenta para contribuir com o aprendizado de vocês, e o aprendizado de vocês não pode se restringir apenas aos vídeos ou apenas aos materiais que foram disponibilizados. E estamos aqui para qualquer dificuldade adicional que vocês possam ter nessa disciplina.